Foi o que ele fez. Só que as pessoas olham com outros olhos. E o Vasco, a grande burrice do Vasco foi abandonar isso. Com essa coisa de não querer. O Vasco, eu acho que um dos grandes problemas do Vasco hoje. Vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que muita gente quer saber. Eu também gostaria. A rivalidade com o Flamengo, cara. Tu acha que foi pensado pelo teu pai? Foi. Isso é estratégia de Como, marketing como, perfeita. como ele fomentava a Como rivalidade. E assim, tu sabe se existia mesmo uma. Não é nem uma parceria, mas ele fomentar de um lado e o Márcio fomentar do lado do Flamengo? Tu sabia se existia isso ou era mais Não, unilateral mesmo? eu acho que. Eu costumo dizer que foi a maior estratégia de marketing da história do futebol brasileiro. Ninguém vai fazer uma transformação de marca e uma transformação de exposição de marca como foi feita com o Eurico, com a rivalidade que ele criou com o Flamengo. Ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. Essa transformação, as pessoas, se forem analisar mesmo historicamente o que aconteceu, a evolução em termos de receita, a evolução em termos de exposição, a evolução em termos de domínio do cenário político do futebol, como o Vasco cresceu. O Vasco, antes dos anos 80, não era nada no cenário político, não apitava nada. Sentava junto lá com os times pequenos, não abria o bico. Era Fluminense e Flamengo definindo lá em cima o que ia ser feito e todo mundo batia palma. Sempre foi assim. E de uma hora para outra, o Vasco passou a definir. Por que passou a definir? Porque ele usou uma estratégia, ele apontou lá para cima, falou, pô, quem é o cara que tá lá mandando? Eu vou começar a bater nele. E vou começar a me rivalizar com ele. Vou começar a dizer que tem que bater nele, que tem que ganhar. Quando todo mundo olhou, num piscar de olhos, quando as pessoas olharam, já não era mais Fluminense e Flamengo. Era Vasco e Flamengo. Por quê? Porque o Eurico fomentava que tem que ganhar, que é clássico à parte, que ele é o rival. E os caras do Flamengo caíram no jogo dele e vieram pra dentro de volta. O que eu acho que aconteceu foi isso. Os caras caíram, ele jogou a isca, os caras pescaram, fisgaram. Ele fisgou lá o peixe lá, o cara vieram pra rivalidade, que era o que ele queria. Quando o cara veio pro enfrentamento com ele, era o que ele mais queria. Ele queria que o Flamengo viesse pro enfrentamento com ele. Porque aí ele já entrou no ringue. Você não consegue desafiar o Mike Tyson. Tem que bater um monte de gente pra Ele chegar vai falar lá. que tu tem que bater numa porrada de gente. Agora, se o Mike Tyson te chamar pro ringue, tu vai. Tu tem que ir. Aí tu já entrou no ringue com ele. Pô, Foi cara, exatamente o que ele fez. Ele fez o Mike Tyson chamar ele pra dentro do ringue. Falar, eu quero bater nesse cara. E aí, como ele tinha estofo pra aguentar porrada, ele foi pra dentro do ringue e ficou aguentando porrada anos e anos e anos, mas tava lá dentro do ringue, lá em cima. A rivalidade E muitas era vezes muito maior. ganhava. Não, E muitas vezes ele ganhava essa luta. Então ele lutou diversas vezes. Foi tipo assim. É exatamente isso. Você não consegue. Se você chegar lá no. Tem um time de pelada, você não consegue jogar contra o Flamengo. Mas o Flamengo pode te chamar pra jogar com ele. Mas tu tem que provocar ele. Tem que fazer ele querer te jogar contigo. incomodar um pouquinho. né? É, ficar com raiva de você. Que nem quando tu tá no grupo de amigos que você quer desafiar alguém, o cara não. Tem um cara que. Eu jogo tênis, por exemplo. O cara joga muito mais, não quero jogar contra aquele cara. Pô, não tem nem graça. Mas vai chegar uma hora que ele vai falar, vou querer dar uma porradinha nesse cara pra ver que ele. A gente dá a oportunidade até de ganhar ele um dia. E aí te deu a oportunidade. Foi o que ele fez. Só que as pessoas olham com outros olhos. E o Vasco, a grande burrice do Vasco foi abandonar isso. Com essa coisa de não querer. O Vasco, eu acho que um dos grandes problemas do Vasco hoje é que a galera que era oposição ao Eurico não consegue reconhecer alguns grandes feitos do Eurico e seguir com eles, entendeu? Eles têm que fazer tudo o contrário. Aí, quando começaram a fazer tudo o contrário, tá aí o Vasco que os caras entregaram. E que vão continuar entregando. Que tem que reconhecer que o Eurico teve uma estratégia de posicionamento de marca absurda. Se no final ele se perdeu, não conseguiu se manter lá, é outra história. Mas os caras, a estratégia de posicionamento do Vasco no cenário político, como o Vasco passou a receber. O Vasco, quando o Eurico foi dirigente, nunca recebeu um centavo a menos que o Flamengo em qualquer contrato que fosse assinado. Nunca. Nunca. O Flamengo recebia 100, ele tinha que receber 100. Se o Flamengo recebia 99, ele recebia 99. Só foi ele sair em 2008, lá quando ele saiu pra vez, que já mudou. O Flamengo já passou a receber 100, o Vasco. Ah, o Vasco recebe 80. Não, porque tá legal, é 80% do Flamengo, a torcida, é isso. Começaram a aceitar, e tu aceita, ele não aceitava nunca. Porque ele queria realmente demonstrar que estava ali naquele posição de igualdade. E aí foi mantendo, foi lutando, foi brigando. Tem uma hora que tu não aguenta, né? É verdade. Tu sabe um jogo que ficou emblemático essa parada? Não sei se tu vai lembrar disso, mas tem um jogo que deixa isso, quando começou de forma bem emblemática. Pode ter sido aquele carioca que afinaram de 3 jogos. Tu acha que esse jogo aí foi que o Vasco ganhou os 2 primeiros? Lembra dessa final?
de Carioca, que o Vasco Cara, ganhou. foram tantas finais de O Carioca. Vasco e Flamengo, que o Vasco ganhou os 2 primeiros e o Flamengo ganhou o terceiro, que o cara invadiu o campo. Ah, o ladrilheiro, né? Então ali foi o início da carreira dele ali de... E tu acha que esse jogo já foi emblemático pra essa rivalidade já ficar bem acirrada? Eu acho que ali foi o começo, foi quando ele tava startando a estratégia A de porrada estratégia dele mesmo. no de Flamengo. chamar os caras pra rinha mesmo. E ali acho que começou os caras a fisgarem. Os caras foram fisgados Começaram ali. a pegar. Acho que ali os caras caíram mesmo, porque aí ele foi pra dentro do Michel, o Michel veio pra dentro, aí começou aquela rolo doido, aí ele virou bola de neve. Aí era toda hora desafio. E ele, malandramente, ele viu, se eu conseguir aqui, eu vou continuar provocando eles, vou continuar E provocando. o ápice foi o domingo da Páscoa? Do ovo de Páscoa? Aí ficou muito marcado. Mas meu pai também tomou muita porrada com essas provocações. Sim. As porradas eram doídas também, mas ele achava que valia a pena. Ele Porque gostava, exatamente- né? Não, Ele além gostava do embate, ele além gostava dele- da Além briga. dele ter tesão nessa porra desse embate, desse risco todo, é. tipo um jogo de pôquer, né? De tu tá ali dando all-in o tempo todo. Ele achava que isso valorizava a rivalidade, aumentava a rivalidade. Fazia com que realmente ele queria o Flamengo com ódio do Vasco, entendeu? É porque se tu só ganha, não tem rivalidade. Não, ele Entendeu? Não tem Agora, competição. ele queria era o Flamengo com ousado, raiva né? do Vasco. Ele achava que o Flamengo com raiva do Vasco ia estar constantemente chamando o Vasco pra rinha. E pro clube crescer. E que hoje você vai olhar, acabou. Hoje não tem mais essa coisa. E, pô, eu sou de acompanhar vestiário, bastidor de vestiário. Eu sabia que você jogou lá também. Você sabe Joguei. que também o Flamengo não dava publicamente não dizia, mas internamente tratava o jogo contra o Vasco com uma. Não tinha como perder pro Vasco. Então. Não dá pra perder. Não, agora, Mas o Flamengo nunca disse isso publicamente, que era clássico à parte, que tinha que ganhar. É, O Flamengo diminuía isso, mas internamente eu sabia que os caras lá dentro faziam de tudo. Não pode perder pra ninguém. Faziam Pro de Vasco tudo. menos ainda. Faziam de Bom, tudo. E como ele fazia. Só que ele fazia de tudo e explanava que tava fazendo. Era diferente. Verdade. Ele tinha o peito de explanar. Que aí os caras do Flamengo não eu queriam já dar tanta joguei- importância, porque se perde dá Não, o contrário. verdade. Eu já joguei quando essa rivalidade já era bem acirrada, bem Então, mas viva, era bem lá no Flamengo também. bem viva. Não, dos dois lados, era bem viva dos dois lados. Pô, Flamengo e Vasco era Flamengo. Pô, meu irmão, tem Flamengo e Vasco fim de semana. E pra tu ver, quando eu fui pro Vasco, eu não falava, quando eu dava entrevista, eu não falava o nome do Flamengo. já conhecia, já sabia como é que Eu, funcionava. por ter tido uma vida no rival, eu tinha um receio. Se eu for falar de Flamengo, a galera vai lembrar do Flamengo e de mim vai me relacionar ao Flamengo. Eu não falava, não, jogo de domingo, o rival, caramba, como todo mundo fala do Vasco. O próprio Eurico falava do Vasco, falava do Flamengo, chamava de rival, a rivalidade, enfim. Até para não dar brecha pros caras. Agora, Vida Mansa, ele era ousado, né? Porque esse negócio que teve do chocolate, tu distribui 40 mil ovos, se perde. Se perde, os caras iam tá- sacanear pra ele pra caralho. Digestão, Se dor de perde, barriga. Perde 40... Mas como tu falou, tá valendo. Já tinha promovido o jogo, já tinha lotado o jogo. Tá Como ele valendo. lotou o jogo contra o Fluminense, falando que não pagava bicho se não ganhasse de 3-0. Por acaso ganhou de 3-0 também esse jogo. Que era time pequeno. Que era time pequeno, que era time de Série C, sei lá o que fala. Ele não ia pagar bicho e se não ganhasse de 3. O Vasco ganhou de 3, ganhou bicho. Aí ficou lá, o Eurico prometeu. Mas o jogo lotou. Ele falava, o jogo tá lotado. A ideia já. era promoção Antes de do começar, ele espetáculo. falava, ó, o jogo tá... Foi um jogo, se não me engano, esse jogo contra o Fluminense era um jogo à noite. Era um jogo que não ia dar tanta gente, passou a dar porque ele passou a semana toda falando essa porra de bicho. Aí fica no dia a dia um torcedor provocando o outro. O torcedor do Fluminense foi lá pra falar, porra, esse Eurico ficou tirando onda e vai se ferrar. E o do Vasco foi lá, aí, se ganhar, vamos tirar onda. Era isso. Prometeu chopp várias vezes no jogo do Flamengo e não tinha. Aí depois era provocação, caralho. Normal. Não, isso E é tua muito legal. adolescência na escola com essa rivalidade? O pessoal te sacaneava, tu sacaneava os caras. Então, eu digo, eu tinha um envolvimento com o futebol muito diferente das pessoas. Então, a minha discussão de futebol era num nível diferente dos caras. Mas eu era, porra, provocado pra cacete, muito provocado. Mas eu sempre também fui tinhosinho também no embate. E eu também Tava no tinha, sangue. eu também tinha muito mais conhecimento, né? Eu tinha muito mais conhecimento de futebol que eles. Eu era um cara que vivia futebol desde garotinho, de bastidor, de todos os ídolos que eles falavam. Ah, não, pô, meu ídolo é o Zico. Eu já tinha estado com o Zico, os flamenguistas. Eu já tinha estado com o Zico várias vezes, de estar perto, assim, porque eu tava junto ali, aquelas coisas de jogador antigamente, um falava... o Dinamite no Vasco, eu vivia me dando peteleco na orelha, entendeu? Eu passava lá e me dava um peteleco na orelha, aí tinha toda uma relação diferente, entendeu? Todos os jogadores dos outros clubes eu conhecia, porque
que eu tava ali, aquela coisa de... Antigamente o Maracanã, o vestiário, aquela coisa de um vestiário de frente pro outro, tem aquele zona mista ali da imprensa, que a imprensa ficava muito ali. Era uma conexão muito maior, entendeu? Então... É verdade. Aí o cara te fala, o Zico, o cara... tá, encontrei ele ontem, tá lá no jogo. Mentiroso! Falei com ele lá ontem, tá? Aquela coisa de jogador de futebol, assim, é uma coisa... Não, verdade, isso é maneiro.